Hoje eu quero contar um pouquinho da minha história pra vocês, de como eu cheguei aos 110 quilos e como eu também consegui emagrecer em 2 anos. Tô hoje com 72. Gente, primeira coisa, eu sempre mantive um peso ali razoável, não era nem gorda, nem magra, eu era um meio termo, sabe? Mas foram acontecendo várias coisas uns anos atrás que foi me deixando assim bem depressiva, bem pra baixo. Primeiro eu perdi meu pai, depois perdi meus dois avós e depois quase perdi minha mãe com Covid. Foi indo vários acontecimentos assim, um atrás do outro, e eu não consegui dar conta, sabe? E aí fui me abandonando, não tinha muito ânimo pra nada. Uma das poucas alegrias que eu tinha era em comer coisas gostosas, tipo lanche, pizza, pastel e chocolate, muito chocolate. Era o que me dava aquela felicidade momentânea, sabe? E por muitos anos eu deixei, fiquei assim e nem ligava mais pra como eu saía de casa, nem me arrumava direito, não tinha ânimo pra nada, até que eu cheguei nos 110 quilos. Quando eu parei pra me olhar assim, que eu vi o jeito que eu tava, o jeito que eu deixei chegar, né? Eu fiquei bem triste, eu achava que não ia conseguir sair dali. Ia tantas pessoas mostrando o antes e o depois, eu falava, ah, não é possível, como que a pessoa consegue fazer isso? Como que emagrece desse jeito? E eu tentei por algumas vezes aquelas dietas doidas que a gente vê por aí, que é bem restritiva, que a gente fica sem comer por um bom tempo. E eu aguentava tipo uma semana e depois já voltava de novo aquela compulsão, aquela vontade de comer, né? Porque a gente não pode se restringir tanto, né, gente? Óbvio que não ia dar certo. Até que da última vez eu resolvi fazer diferente, eu resolvi fazer uma reeducação alimentar. Eu reduzi a quantidade de comida, mas eu não me restringi, porque é uma coisa que a gente tem que levar pra vida pra gente conseguir manter depois esse peso. Então o que eu comecei a fazer? Colocava salada no prato, coisa que eu nunca fazia, diminuía a quantidade do arroz, do feijão, fazia as misturas grelhadas, nada de fritura. Só fazendo isso e bebendo mais água, eu já comecei a ver um resultado. É claro que não era um resultado rápido, foi uma coisa que demorou, como vocês podem ver, foi 2 anos, mas dessa vez eu tava com outro pensamento. Eu percebi que não tinha como emagrecer em uma semana o que eu engordei em anos, né? Então eu tinha que ter paciência. E assim foi indo, devagar, com constância. Claro que teve dias que teve erros, teve dia que teve choro, teve dia que teve vontade de quase desistir. Mas o importante é você sempre voltar. Porque a gente não pode fazer de um dia que não deu certo, largar a mão o resto da semana. Aí não tem jeito, aí não tem resultado, não tem o que fazer. E exercício físico, quando eu comecei, como eu tava com um peso bem alto, eu não conseguia fazer muita coisa, porque eu cansava rápido, não tinha muito fôlego, né? Então eu comecei vendo vídeos aqui de HIIT no YouTube mesmo e comecei a acompanhar. Colocava na TV e aí ia dançando do meu jeito, as partes que você tinha que ficar pulando, alguma coisa assim, eu fazia só me mexendo um pouquinho e era assim. Comecei a beber mais água também, que é uma coisa que eu não fazia muito. E todo final de semana eu tirava uma refeição no sábado e uma no domingo para comer alguma coisa que eu tava com vontade ali durante a semana. E assim foi dando certo, sabe? Eu lembro que depois de um tempo que eu comecei esse processo de emagrecimento, a gente resolveu comprar um aparelho para me ajudar a fazer a parte aeróbica. E um que eu tinha visto que era bom era o elíptico. E quando eu achei um bem bacana, assim, do jeitinho que eu queria, e eu comprei, eu conseguia fazer 2 minutos. Era o máximo e já tinha que parar, não aguentava, cansava muito, coração acelerava demais. Mas mesmo assim eu fui persistindo, sabe? Pouco a pouco fui aumentando. 5 minutos, 10 minutos, até que eu cheguei ao máximo, que foi 40 minutos que eu fazia por dia, e isso me deixava muito feliz. Mas isso foi depois de mais de um mês, viu, gente? Tentando ali aumentar um pouquinho, 1 minutinho a cada dia, 1 minutinho a cada semana. Bom, gente, nesse primeiro vídeo eu queria mesmo fazer um resumão de como foi esse processo de emagrecimento, minha reeducação alimentar, mas nos próximos eu vou trazer mais detalhes para vocês. Então já curte aqui, se inscreve no canal que eu venho trazer mais conteúdos para vocês sobre emagrecimento, sobre como eu tenho mantido também o peso. E é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.